falar um pouquinho, mudar a pauta aí, falar um pouquinho de INSS, né? Fraude no INSS. Carlos Jordi está defendendo uma CPI, tem bolsonaristas defendendo CPI, e eu acho que tem que se averiguar mesmo, não sei se por meio de CPI ou se as investigações que estão sendo feitas já são suficientes. Mas a questão é que o bolsonarista, muitas vezes, ele não sabe como vai terminar uma CPI, uma CPMI, ele simplesmente quer que seja aberta. O resultado que vai dar, ele não calcula. Só que muitas vezes pode cair no colo deles, como aconteceu em outras oportunidades em que a gente acompanhou aqui comissão parlamentar de inquérito. Vamos ver esse fecho aqui que o Carlos Jordi toma da nossa querida Jandira Fegali. Vamos lá. Que deixa no chinelo Mensalão, Petrolão, todos os escândalos de corrupção que já foram cometidos pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores por Lula. O roubo, que antes era de 6,3 bilhões, virou 90 bilhões, porque não eram somente os descontos indevidos para entidades sindicais que estavam acontecendo, eram consignados ilegais, sem autorização de idosos. Tem que ser muito FDP para roubar idoso, aposentado, que trabalhou a vida inteira e que só queria ter uma aposentadoria digna, viver tranquilamente nos seus últimos dias. E aí, a pressão foi tão grande, mas tão grande, que até a grande mídia, a pressão popular, fez com que o ministro Lupe caísse. Esses deputados do PT, PDT, pessoal, não assinaram a CPI nem a CPMI. A CPI, depois que o deputado assinou, ele não pode retirar a assinatura. A CPMI, que é mista, envolve Câmara e Senado, deputados podem retirar após terem feito a sua assinatura no pedido. E aí o que está acontecendo? Vê se isso não é uma maior confissão de culpa. Lula e o governo, o desgoverno, estão articulando para que os deputados da base retirem as assinaturas da CPMI. É muita safadeza, né? Não querem investigar, não querem apurar o que está acontecendo na Previdência Social. Eu fico ouvindo aqui nesse plenário uma série de discursos e acho fundamental que a gente ocupe a tribuna para enfrentar a desinformação, enfrentar a nebulosidade que se cria na sociedade brasileira sobre alguns assuntos. Essa extrema-direita que idolatra o ex-presidente Bolsonaro, na falta de pauta, só falam de anistia, para tentar resgatar o comandante do golpe, que é Bolsonaro. Não estão preocupados com quem está na papuda, estão preocupados em resgatar Bolsonaro, que está inelegível. E agora, no que eles consideram uma brecha, estão agora se agarrando no assunto do INSS como se fossem defensores dos aposentados e pensionistas. A primeira pergunta que eu faço é: quem fez a reforma da Previdência? Que governo mandou para cá a reforma da Previdência, arrebentando com o regime geral de Previdência e quase tornando inalcançável a aposentadoria dos trabalhadores que ganham menos nesse país? Foi o governo Bolsonaro. Eles nunca tiveram nenhum compromisso com aposentados e pensionistas. E é bom dizer que esse esquema de fraude, ele começou sim no governo Bolsonaro, lugar onde nunca houve qualquer fiscalização. 2 leis foram aprovadas na época do governo Bolsonaro para impedir a fiscalização, prorrogando a tributação pelas entidades. Uma delas, inclusive, uma tal de Ambec, tinha 3 pessoas, em muito pouco tempo passou a ter 30 milhões de faturamento mensal. Isso no governo Bolsonaro. E ele impediu qualquer tipo de apuração e fiscalização. Quero lembrar também que o Ministério da Previdência foi extinto no governo Bolsonaro e o INSS ficou colado no senhor Paulo Guedes. Era embaixo do Ministério de Paulo Guedes, embaixo dele, onde o INSS funcionava. Nunca houve qualquer apuração. Agora, o que nós estamos fazendo no governo Lula é exatamente apurando. Essa investigação não começou ontem, isso explodiu, porque a Controladoria Geral e a Polícia Federal já investigam essa denúncia há bastante tempo. E isso explode agora pelas mãos do nosso governo, onde essa quadrilha dos porões do INSS são interrompidas. Então, é bom que a sociedade saiba quem está apurando, quem está paralisando a fraude e quem está enfrentando as quadrilhas que tiram dinheiro indevido dos aposentados e pensionistas, a quem eu quero expressar a minha total solidariedade. O governo não só vai apurar, como vai investigar, como vai ajudar a punir, como também vai ressarcir os aposentados e pensionistas que foram tungados por essa quadrilha que começou e se aprofundou, e se aprimorou e se expandiu no governo Bolsonaro. E dizer o seguinte: ninguém aqui tem medo do CPI, mas ninguém vai fazer uma investigação melhor do que o que está sendo feito pela Polícia Federal nesse momento, pelo Ministério Público e pela Controladoria. E eu alerto aqui, vocês forçaram a CPI do 8 de janeiro, nós vimos o relatório que deu. Nós vimos que o relatório apontou exatamente a responsabilidade de Bolsonaro
sobre o golpe. Além de 8 generais, pessoas de altas patentes, que agora viraram réus dentro do Supremo Tribunal Federal. Se colocar a CPI ou a CPMI, não vai dar outra. Quem vai de novo ter que responder por esse crime é o senhor Bolsonaro, a sua trupe. Não sei se Paulo Guedes está envolvido ou não posso afirmar, mas o INSS estava sob seu comando no momento que essa fraude se iniciou, se expandiu e multiplicou. Então vamos ser sinceros aqui com a sociedade brasileira. Quem está apurando é o governo Lula. Quem desbaratou a quadrilha foi o governo Lula. E é aqui que nós vamos salvar o INSS da fraude começada no governo Bolsonaro. Muito obrigado, presidente. Então tá aí, né, o fecho que a Jandira Fegali deu no Carlos Jordi. Porque existe, no momento, uma tentativa de emplacar a narrativa de que esse escândalo tem início no governo do Lula e que apenas o Lula tem responsabilidade sobre isso, apagando o passado desse escândalo que se inicia, o que consta, né? Em 2016, ano em que Michel Temer dá um golpe na Dilma Rousseff, depois passa por todo o mandato do Bolsonaro sem que haja qualquer tipo de investigação e deságua no governo Lula, que passou um período sem saber que isso acontecia e depois teve, né, informação, inclusive até o Carlos Lupe sabia. Acredito que ele tenha sido no mínimo omisso nas investigações sobre isso, mas é o governo que está investigando no momento. Então, tem corresponsabilidades aí. Eles tentam emplacar, claro, sempre, né? Saem correndo para emplacar aquela história de que, olha, tá vendo? Voltaram ao poder e tudo aconteceu de novo, sendo que o negócio vem se arrastando há muito tempo e se estruturando há muito tempo, mas eles preferem criar a versão que é do agrado do gado. E o gado adora esse tipo de versão que conta só uma parte da história. E se houver investigação, podem ter certeza, muita gente que está ao lado do Bolsonaro será arrastada para as investigações de uma maneira em que a gente vai descobrir que eles estão envolvidos e ganharam muita grana. Não vai ter gente do lado da esquerda envolvida? Vai ter também, tá? Essa investigação ainda vai descobrir muita coisa que vai deixar a gente de queixo caído, com certeza. Mas aí é o que a Jandira falou, assim como na investigação da CPI do 8 de janeiro, meu amigo, ficou feio para os caras. Eles sabem como começa, mas como termina é difícil de prever mesmo, né? Felipe Silva, para bolsonarista roubar idoso é grave, mas matar pode. Tinha um monte deles defendendo aquele plano de saúde a la Mengele na CPI da pandemia. Exatamente. Soft Campos, se até advogado está envolvido na fraude, quem procuramos? Dalva Moraes, gosto muito de você, Leãozinho. Eu sou Leão 6, viu, Dalva Moraes? Meu aniversário é de 6 de agosto. O Leão 13 é o Beze. Cidadão de mais ou menos, Bonner, sem conclave, tem que voltar de Roma. A Vexadinha de Alagoas, sabendo que foi Leão primeiro, descobriremos as ideias do novo Papa. Ele passar pano para abuso é péssimo. Val Director, então já pesou a idade, como profetizou o Beze. Cuide da saúde, garoto. Eu tô bem, cara, mas essas coisas aí, o corpo, né, velho? O corpo vai envelhecendo mesmo, não tem o que fazer, né? Elaine Giga, o próximo Papa deve ser o Papa Pinto. Paulo Santos, só de não ser Adolfo I já estamos no lucro. Milton, Helder trabalhando com pedra no rim, enquanto o Beze diz, ele tá vomitando, cara, tá vomitando também, tá mal. Ficou muito emocionado com o novo Papa. Eduardo Gomes, Helder, vai em um nefrologista. Bom, se já tiveres uma pedra para análise, é mais correto. Vou marcar, eu tive a notícia disso ontem, Eduardo Gomes. Vou marcar um nefrologista, valeu aí pela indicação, mas já tava aqui em busca de um. Andréa Martins, Helder é menos misogólico do que o Beze. Papo, eu já tinha lido, pô, vou ler toda hora isso aqui. Sarmento, bolsonarista querendo transferir a culpabilidade da corrupção no colo do Lula e do PT. Estão protegendo os verdadeiros culpados. O bolsonarismo é uma máfia. Será que um dia as pessoas irão enxergar isso? Acho difícil, né? As pessoas já vêm condicionadas a não enxergar e muita gente gosta, né, de ser passada para trás, de ser usada como massa de manobra, de agir como idiota útil. Então acho muito difícil, viu? Eu acho bem assim, na verdade, acho que beira o impossível as pessoas abrirem os olhos quanto a isso, né? Isso
Isso para mim é indiscutível, né? Quem ainda tá nessas, vocês acham que vai mudar? Hoje, quem tá nessas hoje, né? Não tô falando quem estava nessas em 2018 e depois saiu e tal. Ah, não, me arrependi. Até acredito, cara. Até acredito, acredito que possa acontecer algo do tipo. Mas hoje não. Hoje a pessoa não vai ter mais os olhos abertos de maneira alguma, tá? É isso aí, é largar de mão. Se for da tua família, larga de mão, que é o melhor que você faz para não se arrepender, tá bom?